Olá, eu sou André Caldeira e esse é mais um episódio da nossa série Conversas com Propósito. A conversa de hoje foi com a Thaís Moriyama. Confira o trecho a seguir. Eu acho que você traz aí uma provocação muito interessante, que é a ausência do trabalho e, obviamente, a falta de dinheiro é um fator estressor muito forte. Por outro lado, se a pessoa está colocada, está trabalhando, mas começa a passar do ponto, pode ir, o pêndulo vai para o outro lado, ou talvez para o mesmo lado. Quer dizer, eu estou super estressado se eu não tenho trabalho. Aí eu consigo o trabalho. Começo a trabalhar demais, parece que emocionalmente vai naquela mesma direção, porque eu não consigo mais entender quais são os meus limites, eu estou o tempo todo conectado, eu uso tecnologia e tela no mundo corporativo hoje, pensando em posições administrativas ou de maior nível hierárquico. Então, e aí tem, acho que, a influência do meio, né? Das empresas, do foco no resultado trimestral, das metas, do papel das lideranças. E eu acho que as empresas, elas vêm tratando o tema da saúde mental por conta das perdas. São poucas as que trabalham na prevenção. As empresas vêm reagindo por perdas. O presenteísmo. Na era industrial a gente falava sobre absenteísmo, né? Agora não, agora você tem lá, eu contratei o talento, mas ele está entregando provavelmente o quê? 50% do que ele poderia entregar. Minha sócia sempre usa essa expressão, a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Então, essa coisa do limite é muito importante, né? Como é que a gente, como trabalhadores, como executivos e executivas, pode entender melhor sobre os nossos limites? Acho que essa é uma boa pergunta para você. Sim, não, eu acho que é um pouco o que você está falando, aquele dado muito chocante do último reporte da Gallup, né? Isso, era 80, não sei, não lembro, 4%, parece, dos funcionários não estão engajados, eles estão lá trabalhando, mas só corpo presente fazendo o mínimo possível para entregar. É muito grave. Como que eu consigo tornar as pessoas mais presentes, né? Então, como que a gente identifica o nosso limite? Tem medidas, eu acho, que a gente poderia usar. Uma delas é adoecimento. Se você olhar, sério, a coisa mais fácil do mundo é você medir isso, para quem quer. Né? O que é um questionário para medir felicidade? Se a gente for ver, por exemplo, da Gallup, o que eles perguntam? Em uma escada, se você tivesse que medir seu grau de satisfação com a sua vida, de 0 a 10, como se fosse uma escada, 0 é lá embaixo e 10 é lá em cima, que nota você daria? É essa pergunta que eles usam. E essa pergunta já descobre um monte de coisa. Por que a gente não faz essa pergunta para as pessoas, né, nas empresas de forma geral? Por que a gente não distribui bônus baseado no quanto satisfeitos com a própria vida as pessoas do seu setor estão? Por que a gente não, pelo menos, dá um feedback e parabeniza gestores que têm um time que tem uma boa qualidade de vida? Por que a gente não olha mais seriamente para o número de burnouts por setor, inclusive procurando burnout? Eu não preciso esperar a pessoa chegar lá com um atestado na RH, porque vai ser talvez uma pequena porcentagem dos burnouts que vão fazer isso. A maioria vai pedir para sair da tua empresa ou vai trabalhar sobrecarregado sem você perceber. Então, acho que é muito fácil a gente entender o limite humano. E eu acredito de verdade muito na generosidade humana. Eu acredito que a maioria dos gestores, eles não estão querendo provocar o adoecimento dos seus times. Eu vejo demais como as pessoas sofrem quando elas têm que chegar a pondo pressão num time que elas sabem que está sofrendo, que não tem como atingir uma meta. Mas por que isso continua acontecendo? Por que todo mundo está sofrendo assim? Mas você acha que pode ser um quadro agudo de estresse do gestor a ponto de desligar o poder de empatia dele em relação ao outro? Sabe o que eu acho? Pode ser isso, mas às vezes não é temporário. Às vezes o que acontece é, primeiro, né, empresas que têm investidores que estão cobrando resultado são um grande problema. A gente tem que entender no capitalismo que eu acho o capitalismo um sistema maravilhoso, sinceramente. Mas eu compreendo que a gente tem que aprender a funcionar melhor
especificamente, porque se você tenta ser mais produtivo do que é possível, o que você cria é fraude. Ou então adoecimento. Essas são as duas possibilidades, seja o adoecimento da tua empresa, seja o adoecimento da tua força de trabalho, né? Porque não tem mágica. Ou você cresce o possível, você não vai crescer o impossível, então você vai para um desses dois caminhos. Fraude vai cair nessas coisas horríveis, né, como a gente tem visto no mercado. Essas grandes fraudes que saem nos noticiários, elas, de novo, né, são uma pequeniníssima parcela das fraudes que acontecem. As fraudes acontecem todo dia. Todo mundo que faz um PowerPoint para a empresa, para apresentar qualquer resultado do seu setor, está sempre mascarando e mostrando sempre o que é bom, escondendo o que é ruim. Isso em si já é uma fraude. E a fraude acontece também internamente. Eu minto para mim mesma que eu estou satisfeita, eu estou feliz, quando eu realmente não estou, porque isso me faz suportar estar aqui. Agora, o adoecimento é pior, porque é um caminho assim, eu chego num sistema que é capaz de me entregar X e eu exijo 2X ou 1,5X, não importa. Às vezes, para conseguir me entregar isso, eu vou simplesmente aniquilar recursos. É o que a gente vê na agricultura as pessoas fazerem às vezes com a terra, né? Tornar uma terra improdutiva porque você quer uma safra que é maior do que aquela propriedade pode entregar. Você vai exaurir o potencial de novas safras, né? Você vai exaurir, exato. E a solução de ir substituindo pessoas não parece ser uma solução eficiente, né? Você, acho que trabalha com recrutamento, melhor que todo mundo pode contar. Acho que tem aí uma série de coisas. Primeiro, eu acho que o conceito da sustentabilidade humana. A gente fala muito sobre sustentabilidade do planeta, estamos vendo, né, o que está acontecendo, as tragédias do Rio Grande do Sul, né, uma catástrofe, mas tem um olhar para o ser humano quando a gente pensa nos limites e o reconhecimento desses limites, né, que se conecta com o socioemocional que você tinha falado, né? Se a gente usasse 10% do tempo que a gente usou na educação básica a ficar estudando a tabela periódica, e eu não tenho nada contra a química, mas, puxa, as informações que eu posso coletar rapidamente no Google hoje versus a importância do autoconhecimento e de lidar com o outro e a influência que isso pode fazer, não só no mundo corporativo, em vários lugares, né?